Olá, queridos amigos, estamos iniciando mais um Papo do Bem e hoje com a difícil tarefa na substituição do nosso querido Dr. Aguinaldo. E hoje nós temos uma visita muito especial, vem lá da cidade de Barretos, né? O nosso querido amigo Eduardo Crois, velho companheiro de doutrina espírita, e o papo nos chama muito a atenção, meus amigos, porque faz parte de uma das principais orientações da doutrina espírita, né? Quando a gente vai ver lá nas questões 919 e 919A, o conhece a ti mesmo, né? E o papo que o nosso querido Eduardo vai trazer para nós é quem é você, ou quem sou eu, quem somos nós, né? Eduardo, quero agradecer a sua presença, te deixar à vontade e fale para nós sobre o assunto. É um prazer estar aqui, Navarro, ao seu lado aqui, nós que já estamos aí juntos há muito tempo, né? Agradeço ao convite para participar desse programa, que é muito importante na divulgação da doutrina. E hoje nós vamos falar sobre o tema Quem é você? Um oi também para todos aqueles que nos ouvem, né? Nos assistem. Conta-se que uma pessoa morreu e foi para o céu. E chegando no céu, ela foi atendida por um anjo. Naquela época ainda não tinha informatização do céu, era meio bagunçado a secretaria lá. E ela se apresentou e o anjo perguntou assim: quem é você? E ela disse: eu sou Maria. Eu não te perguntei seu nome. Quem é você? Eu sou uma mulher, mas eu não te perguntei o seu sexo, o seu gênero. Quem é você? Eu acabei de desencarnar, estou vindo da Terra. Eu não perguntei de onde você está vindo. Quem é você? Eu fui mãe, eu tinha 3 filhos. Eu não estou perguntando a sua condição familiar. Quem é você? Eu era advogada. Não perguntei a sua profissão. E depois de inúmeras perguntas, que todas elas voltavam para a vida material que aquela pessoa teve, o anjo vira para ela e fala: você vai voltar para a Terra. E quando você descobrir quem é você, você retorna para cá. E isso é uma realidade para todos nós que estamos aqui encarnados, de buscarmos saber quem somos nós para nos identificarmos na nossa posição que ocupamos aqui atualmente. Tá? Em 1999, no mês de setembro, a revista Veja soltou uma reportagem, uma matéria, sobre uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. E que o título da pesquisa era o seguinte: pergunte ao chefe. Pergunte ao chefe. Quem é o chefe? Deus. A pesquisa era, se você estivesse frente a frente, cara a cara com Deus, e pudesse fazer uma pergunta para ele te responder, o que você perguntaria? E por incrível que pareça, 34% das pessoas perguntariam qual o sentido da vida. 19% das pessoas perguntariam: existe vida depois da morte? Então nós vamos perceber que 53% das pessoas não sabem o que estão fazendo aqui, não sabem o significado da sua vida e nem para onde vão quando a morte chegar. E qual é a força que mantém uma pessoa dessa viva se ela não tem expectativa, esperança e não sabe o seu futuro? É mais ou menos como aquela história de Alice no País das Maravilhas, quando ela chega para o gato e pergunta: senhor gato, para onde essa estrada vai? E o gato pergunta para ela: para onde você quer ir? E ela responde: não sei. E ele retorna: para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. E a nossa função aqui é aproveitarmos para pegar o nosso modelo, o nosso exemplo, o nosso guia, que é Jesus, que é o nosso caminho, a verdade e a vida, ou o caminho da verdadeira vida, para que nós tenhamos ele como nosso GPS, para que nós cheguemos ao nosso objetivo final, que é nos conhecer, nos melhorar e passar desta fase de sensações que nós estamos vivendo para a fase de um sentimento, mas de um sentimento mais nobre, chegando por fim até onde é o amor. E nós vamos falar hoje
de algumas técnicas que nós temos para nos conhecermos. Como é que nós podemos nos conhecer, saber quem nós somos? Primeiro, identificando o nosso redor. Tá? Então, se você está passando numa rua e vê um caminhão com cal, cimento, areia, pedra, concreto, ferro, tinta, você não precisa perguntar para ninguém que você sabe que aquilo vai se destinar a uma construção. Se você vê uma mulher com leite, fermento, farinha, açúcar e chocolate, você já sabe que ela vai fazer um bolo. Então nós temos que identificar tudo que tem ao nosso redor para que nós saibamos o que é que nós estamos fazendo ou vamos fazer com aquilo. Um bom exemplo que eu peguei na internet de uma historinha, de um videozinho, é o seguinte: se por acaso eu estou com uma caneca de café, uma xícara de café, e alguém me esbarra e eu derrubo esse café na roupa, eu faço a seguinte pergunta: por que o café caiu na minha roupa? E a resposta é uma só: porque tinha café na xícara. Se tivesse água, cairia água. Se tivesse leite, suco de laranja, o que tem dentro sai no momento do esbarrão. Isso serve para nós identificarmos na nossa vida todos os encontrões, esbarrões que nós sofremos, todas aquelas situações em que nós somos desafiados, em que a nossa paciência é colocada à prova. E aí nós vamos verificar qual vai ser a nossa reação. Porque a vida é feita de estímulos. Estímulos são todas aquelas situações exteriores que não dependem de você e que acontecem. Você passa na rua, alguém te fecha. Alguém passa e te xinga. Alguém não te cumprimenta. Alguém sorri ou alguém fica bravo com você. São os estímulos externos. E depende de nós o significado que nós vamos dar para cada estímulo desse que nós temos. Então, e a minha reação vai ser jogar para fora tudo aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, se alguém me xinga e eu já xingo imediatamente, aquilo que eu estou jogando para fora não é em relação àquilo que a pessoa fez, mas é em relação àquilo que eu tenho dentro. Porque a pessoa pode me xingar, pode me destratar, pode me enganar, mas se eu já estiver com o meu espírito em calma, se eu estiver em paz, se eu estiver tranquilo, a minha reação vai ser diferente. Quando Jesus nos recomenda, se alguém lhe bater numa das faces, ofereça a outra, não é para oferecer a outra face física. É se alguém mostra o seu lado perverso, se alguém mostra o seu lado agressivo para você, você não vai retornar com a mesma agressividade, você vai retornar com a paz, com a calma, com a paciência, não oferecendo a face para apanhar, mas sim não revidando aquilo que nós temos. Então vamos lá. Nós temos que nos conhecer. Então vamos perceber que todos nós, temos a nossa personalidade. Personalidade vem de persona, de máscara. O que nós temos nas novelas, na televisão, nos filmes, são as pessoas fazendo personagens que não são aquilo que ela é na vida real. Mas nós fazemos esses personagens no nosso dia a dia. Nós fazemos o nosso personagem, essa nossa personagem, em cada momento que nós estamos vivenciando. E qual é nosso objetivo? Identificar quais são os personagens que nós fazemos, que são bons, que valem a pena, que não agridem o próximo, que nos elevem, e passar a adotar essa personalidade para as outras ocasiões e situações da nossa vida. Então vamos lá. Quem sou eu no centro espírita? Como eu ajo no centro espírita? Eu sou uma pessoa nervosa, calma, agressiva ou não? Roosevelt, Tiago, lá de Barra Bonita, tem até uma historinha que ele conta. Diz que uma mulher chegou para o marido e falou: bem, eu quero morar lá na casa, lá no centro. Mas no centro da cidade? Não, lá no centro espírita. Mas lá não pode, meu bem, lá não é nosso, lá não tem jeito. Mas eu quero. Ela insistiu, acabou a discussão, passou algum tempo, ela voltou: bem, eu quero morar na casa espírita.
não pode. E depois de várias vezes, ele resolve perguntar para ela, por que você quer morar lá no centro, na casa espírita? Ele falou, porque lá você é uma pessoa tão boa, dócil, calma, trata todo mundo bem, não grita, não reclama. E aqui em casa você é um cavalo. Aqui em casa você trata todo mundo com muita agressividade. Então, por que nós não mantermos aquele comportamento que nós temos na casa espírita nos outros locais? Tá? Chico Xavier nos fala que experimente tratar os seus familiares como você trata os seus amigos, as suas visitas, que nós somos todos cortês, nós somos cortês quando eles estão lá, porém, quando nós tratamos com a família, é bem diferente. Vamos analisar como nós somos no trânsito. O que acontece se alguém nos fechar? O que acontece se alguém encontrar alguém parado em fila dupla? Nós já reclamamos, xingamos, apontamos, fazemos gestos indevidos, mas tudo aquilo que nós vemos no outro, nós também fazemos. Se nós fazemos, por que o outro não pode fazer? Então, se a minha paz está no capô do meu carro, ela não está dentro de mim. E a paz é uma coisa íntima. A paz não é de fora. Eu posso estar numa guerra em paz e posso estar sozinho em guerra. Como um amigo nosso aí, que ele morava sozinho e estava tão atormentado que ele queria fugir de casa, porque não aguentava nem ele mesmo. Tá? Como Sartre nos diz, né? Se você não está bem quando você está só, é porque você não está em boa companhia. Então nós temos que fazer com que a nossa companhia seja agradável, não somente para nós, para com os outros também. Então, como é que você reage numa fila de banco? Se alguém corta a sua frente? Como você reage num campo de futebol? Será que você vai lá, ora pela mãe do juiz? Fala tudo só coisas boas, né? Eu aprendi com um amigo meu, que já desencarnou, que eu estava muito bravo e nervoso num jogo de futebol do nosso time lá de Barretos, e ele falou, Eduardo, eu venho ao campo de futebol como eu vou a algum espetáculo, como eu vou ao cinema, como eu vou a um teatro, eu venho para ver um espetáculo. O meu time ganhar ou perder é detalhe. Eu venho para ver o espetáculo. E aquilo me marcou muito, e eu mudei muito o meu comportamento a partir daquele dia. Como nós somos, por exemplo, no salão de beleza. Eu sei que aqui em Rio Preto parece que cada salão de beleza tem uma Bíblia, um evangelho, que as pessoas então vão lá e começam a orar, fazer pedidos, preces, não é assim? Lá em Barretos não, tá? O que nós fazemos num salão de beleza é fofoca, é falar da vida alheia, é falar mal dos outros, tá? Então vocês estão percebendo, tá? Nós temos N exemplos, tá? No trabalho, como você é no trabalho, se você é chefe, como você é com seus subordinados, se você é subordinado, como você trata os seus superiores. Então, em cada local nós temos uma personagem que nós vestimos. E se nós queremos conhecer a nós mesmos, nós temos que identificar em cada situação dessa, como nós agimos, o que nós precisamos nos melhorar, o que precisamos cortar de nós. Porque quando Kardec pergunta, lá na pergunta 919, tá? E a resposta vem, conhece-te qual a maneira prática e eficaz para acabar com as suas más tendências, as suas más inclinações, você ser uma pessoa melhor. Olha que Kardec fala em prática, quer dizer, se é fácil, e eficaz, que funciona. E quando ele fala o conhece-te a ti mesmo, Kardec vai lá na pergunta B e falava, mas não está na mesma, né? Conhece-te a ti mesmo, e daí? Eu queria alguma coisa que a gente pudesse entender. E Santo Agostinho vem esclarecer, tá? Fazei como eu fazia quando estava encarnado na Terra. Todas as noites, antes de me deitar, eu fazia uma análise, uma reflexão de tudo aquilo que aconteceu. Se eu agi mal, eu vou procurar reparar. Se eu ofendi alguém, eu vou pedir desculpas. Se eu não fiz todo o bem que eu pude fazer, eu vou fazer. Tá? E por que nós não fazemos isso, Eduardo? Nós fazemos. Fazemos? Fazemos, tá? Porque a pergunta 909, ela fala o seguinte, né? Se seria possível ao homem eliminar as suas más tendências, todos os seus defeitos. E ele fala, sim, na maioria das vezes, com fracos esforços. O que lhes falta é a vontade. É a vontade. Com poucos fazem vontade. Com poucos
fazem esforços. Mas um dia nós faremos. Aí, Rossandro Klinger dando uma interpretação, aí você fala, esse espírito nunca viveu na Terra. Como é que o cara fala que eu posso, com fracos esforços, vencer todos os meus defeitos? E quando nós remetemos à pergunta 919, nós vamos entender por quê. Nós fazemos isso dia 31 de dezembro, 15 para meia-noite. Aí você fala assim, esse ano que vem... Está chegando perto. Está chegando perto. Esse ano que vem eu vou melhorar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ora, como é que é possível você, em 15 minutos, lembrar o que você fez dia 15 de outubro, o que você fez dia 12 de abril, o que você fez dia 14 de fevereiro, o que você fez dia 19 de julho? Você não lembra. Quando nós vamos para a receita de Santo Agostinho, que, aliás, São Bento tem ela mais rigorosa ainda. Nas regras de São Bento, ele fala que antes do pôr do sol, antes do sol se pôr, ele fazia essa reflexão. E Santo Agostinho vem reforçar dizendo à noite. Então, quando eu deixo acumulado para o fim do ano, eu não sei, eu perdi, eu não sei o que eu tenho que fazer. Mas se eu a cada dia identificar aquela imperfeição e já tomar uma providência, olha como é que é fácil. A fulana passou perto de mim, me cumprimentou e eu fui indelicado. Vou lá, vou pedir desculpa. Alguém me pediu ajuda para isso, para aquilo. Eu não pude fazer? Vou arrumar um tempo e vou fazer amanhã. Você entendeu que nesta receita você vai em doses homeopáticas no momento em que aconteceu o fato negativo, que é ruim para você identifica e você já toma providência no dia seguinte ou no mesmo dia. Vai acontecer um dia. O nosso orgulho é que está proibindo que isso aconteça? O nosso orgulho nos impede que nos aconteça e pior que isso, tá? Além do nosso orgulho, tá? Nós temos a mania de achar que nós sempre estamos certos e aquilo que nós vemos no outro, como Jesus diz, antes de ver o cisco no olho do outro, veja a trave que está no seu. Nós não vemos isso. Nós negamos os nossos defeitos. Tanto que Santo Agostinho, no complemento da resposta, ele fala o seguinte: mas a gente não pode se enganar, achar que está certo? Falou, não. Então, qual que é a regra de ouro? Tá? Você vai verificar. Tá? Se alguém tivesse feito isso comigo, como eu reagiria? Porque o nosso cérebro, ele nos engana. O nosso cérebro, ele nos faz encontrar desculpas para o nosso comportamento errado. É por isso que Deus coloca na nossa vida os inimigos. A gente não dá valor para os inimigos. Porque amigo não ajuda a gente a evoluir. Amigo arruma desculpa, não, isso todo mundo faz, é assim mesmo. Inimigo põe o dedo na sua ferida. Inimigo põe o dedo na sua ferida. Por isso que o Senhor Jesus nos aconselha a nos reconciliar com o adversário enquanto estamos no caminho com ele. Enquanto está caminhando com ele. E para se reconciliar tem que se modificar. Não, porque a palavra de Jesus é reconcilia-te com o teu adversário. Reconcilia-te. Primeiro eu tenho que me reconciliar comigo mesmo. Porque se eu não estiver reconciliado comigo, eu não me reconcilio com o outro. Se eu não me amar, eu não amo ao outro. Se eu não me perdoar, eu não perdoo o outro. Então, tudo que nós vamos fazer, primeiro, a minha transformação, para que isso tenha reflexo na sociedade. Então, isso é fundamental que nós façamos essa reflexão nossa aqui, para que nós identifiquemos em nós esses pontos negativos, essas coisas que nos atrasam. Então, a gente tem um viés, tá? Um pouco atravessado das coisas negativas. Eu vi um videozinho também na internet, muito interessante, que ele faz a definição do que é evolução. Tá? Então, geralmente as pessoas, eu não gosto de fazer, eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu quero, tá? Eu faço o que eu sei. E evolução, o que significa evolução? É você fazer o que você não sabe, porque você vai aprender. É você fazer o que não quer, porque você vai pegar gosto pela coisa. Tá? E é fazer se você fizer sempre aquilo que você sabe, o que você vai progredir? O que a doutrina espírita nos fala? Que nós, em determinadas encarnações, a gente vem com algumas faculdades adormecidas, para que nós possamos desenvolver outras faculdades diferentes. E isso é extremamente necessário para que nós
nós temos que progredir em todos os aspectos. Não adianta você falar, eu não gosto disso. Então, o grande segredo não é você fazer o que você gosta, é você gostar do que você faz. Não é trabalhar onde você gosta ou no que você gosta, é você trabalhar com dedicação, com amor. Não existe atividade ruim, tá? Porque todo trabalho, como diz lá no Livro dos Espíritos, toda atividade útil é trabalho. O Eduardo, muitas pessoas reclamam do lugar que estão e das pessoas que convivem com elas. Mas a gente se lembra de uma palavra do Senhor Jesus, quando ele diz para Nicodemos que o Espírito sopra a vida onde ele quer, ou seja, ele está escolhendo onde ele vai nascer. Nós precisamos nos conscientizar, então, de que estamos no lugar certo, na hora certa, para fazer o certo. Na hora certa, com as pessoas certas para fazer aquilo que é necessário. Porém, nós temos o nosso livre-arbítrio, tá? E através do nosso livre-arbítrio, Deus nos deixa à vontade para tomar as nossas decisões. Muitas vezes, contrárias àquilo que nós necessitamos na nossa vida. Então, o nosso livre-arbítrio, ele começa nas nossas escolhas, lá no plano espiritual. Ah, mas eu não queria vir com tal pessoa. Tá? Não. Você precisa, você necessita, você pediu. O que acaba sendo um bem para a gente mesmo. Um bem para a gente mesmo, tá? Se você perceba que lá na lei da destruição, Kardec pergunta por que acontecem os flagelos destruidores? Para fazer a humanidade avançar mais depressa. O homem, quando ele está na sua zona de conforto, ele não progride. Ele se acomoda e ele não faz o que tem que fazer. Nós temos que aceitar desafios, fazer coisas novas. No trabalho assistencial que nós temos, já encontramos muitos desafios e tivemos que lutar contra pessoas negativas que falavam assim, isso não vai dar certo. Será que eu tenho medo? Não. Tá? Uma das coisas que eu tenho um amigo que morava em Bebedouro, que uma vez ele me falou assim, Eduardo, eu e minha esposa temos vontade de adotar uma criança. Mas nós não vamos adotar porque nós podemos estar cometendo uma injustiça com todas as outras que não foram adotadas. Tá? Então a recomendação da doutrina espírita é não se preocupe em fazer o certo. Se preocupe em fazer o melhor que você puder. O melhor. Dar tudo de si no bem, é claro. O tempo vai te dizer se aquilo era certo ou errado e você vai fazer a correção. Então, muitas pessoas com medo de fazer se é certo ou se é errado, acabam não fazendo nada. E nós não estamos aqui para não fazer nada. Livro dos Espíritos. Bastará que o homem não faça o mal para ter garantido a sua felicidade futura? Não. É necessário que ele faça o bem com toda a sua força, com toda a sua intensidade, porque ele será responsável não somente pelo mal que houver feito, mas também por todo o mal que decorra de um bem que ele poderia ter feito e não fez. Olha a nossa responsabilidade. E nós não temos muita consciência com relação a isso ainda, né? Ainda não. Nós não sabemos que a lei é de causa e efeito. Que tudo aquilo que nós fizermos volta para nós. Até aquilo que nós não fazemos tem um efeito, né? Claro, claro, claro. Aquilo que nós não fazemos tem, às vezes, tá? Você dá uma fechada em alguém e vai embora, e de repente essa pessoa, pela fechada sua, capotou o carro e morreu lá. Você nem ficou sabendo. Mas você tem a responsabilidade por ter colaborado para que aquele acidente tirasse a vida daquela pessoa. Então nós temos que ser muito precavidos, muito cuidadosos no nosso comportamento e entender que nós viemos para esse mundo sem trazer nada. Vamos voltar sem levar nada. Por que brigarmos por tudo aquilo que não trouxemos e não vamos levar? E sabendo que a providência divina vai nos dar tudo aquilo que nós necessitamos na nossa existência para cumprirmos toda a nossa missão, tarefa que nós tivermos aqui. Então, fica fácil compreender por tudo isso que você está falando para nós, que nós temos um tesouro imenso nas mãos, não é? Que é o mecanismo e os ensinos necessários para mudarmos o jeito de ser, que já deveria ter acontecido há mais tempo. Como nós falamos no começo, tá? Como está lá no livro no Evangelho, no capítulo 11, tá? Que fala que no começo o homem tem instintos.
um pouquinho mais corrompido, e ele tem sensações. E quando evoluído, instruído, ele tem sentimentos. E esse sentimento ele vai para o amor. Nós ainda estamos muito na fase da sensação. A partir do momento que nós, quando lá em Eclesiastes, e o Kardec cita no capítulo 5, meu reino não é deste mundo, nós temos que entender de que mundo que é. Então nós vamos entender que só existem dois mundos, material e espiritual. Se o meu reino não é do mundo material, ele é do espiritual. Então vamos entender que tudo que nós fizermos para a satisfação do nosso corpo não é felicidade, é prazer. Tudo que nós fizermos para a satisfação, a melhoria do nosso espírito, isso é felicidade e é perene e vai nos acompanhar após a nossa desencarnação, quando nós estivermos lá no plano. Então, a felicidade não precisa ser lá, é você estar aqui, encarnado, satisfazendo as necessidades do seu corpo para o prazer e agindo para o prazer do seu espírito. Então você já vai começar a ter a felicidade no espírito. Não existe uma alegria maior do que você atender uma pessoa necessitada e ver que ela melhorou. Eu cito um exemplo aqui. Um dia eu estava, dia 7 de setembro, 7h30 da manhã, eu estava no metrô em São Paulo, e quando eu encontro assim, escuto assim, tio Eduardo, uma criança que estudava na nossa instituição, me reconheceu, veio e me deu um abraço. Não tem dinheiro que pague um prazer desse, uma felicidade. Aquilo, eu fui para as nuvens, eu fui para o céu, né? Com aquele gesto. Por quê? Porque nós estamos cultuando muito o corpo, devemos cuidar do corpo, é claro que devemos cuidar do corpo para a sua manutenção básica, mas não cultuar o corpo como um Deus, pensar somente. Eu vejo pessoas jovens aí com 30 anos, já fizeram 10 cirurgias plásticas. Tá? Meu Deus, que assunto importante. Muito importante. Que assunto rico. E infelizmente, Eduardo, o nosso tempo nos cobra. E eu quero muito agradecer a sua presença, agradecer essa mensagem maravilhosa. Nós poderíamos ficar horas aqui conversando, né? Mas temos um dever a cumprir. Até dias, né? Então vai ficar aqui em aberto para o Eduardo voltar outras vezes junto conosco para um novo Papo do Bem, para darmos sequência nessa conversa. Muitíssimo obrigado, Eduardo. Obrigado, amigos. E estejam sempre conosco no Papo do Bem. Obrigado.